Então, nesse processo 503-780018, continuidade de depoimento do Sr. Paulo Adalberto Alves Ferreira. Sr. Paulo, eu lhe indago isso porque o Partido dos Trabalhadores tem comumente feito aí declarações públicas de que eles não trabalham com recursos não contabilizados. E, salvo engano da minha compreensão, o senhor está afirmando algo diferente, que haviam esses pagamentos, inclusive aqui na sua própria campanha. O senhor saberia me explicar essa contradição? É um problema da cultura política nacional, doutor Moro. Eu não estou aqui para mentir para ninguém. Estou aqui para ajustar alguma dívida que eu tenha. Certo? A minha disposição aqui é essa. Certo? Negar informalidades nos processos eleitorais brasileiros, de todos os partidos, na minha opinião, é negar o óbvio. Inclusive do Partido dos Trabalhadores e da sua campanha. Exatamente. Outra questão que eu queria colocar ao senhor, vendo aqui o seu depoimento que o senhor prestou na polícia, é um depoimento de 5 de julho de 2016, o senhor declarou o seguinte sobre o senhor Alexandre Romano, que em razão da relação de amizade e confiança que depositava em Alexandre Romano, acabou recebendo dele ajuda para arrecadação de recursos para a sua campanha para deputado federal. Que Alexandre não era o tesoureiro da campanha, mas atuava como captador de recursos para a campanha. Que algumas empresas custeavam despesas da campanha para deputado federal declarante por meio do escritório de Alexandre Romano. Aqui o senhor coloca ele como um captador de recursos de terceiro e algumas empresas custeavam essas despesas. Que empresas eram essas que ele obteve, então, esses valores? Ele buscou algumas empresas, né? Eu já disse isso anteriormente aqui, que Alexandre Romano, né, atuou como, né, um captador de recursos. Né? Utilizou recursos próprios, né, e utilizou, certamente, né, algumas empresas que repassaram alguns recursos. Agora, eu não tenho conhecimento e nem indiquei as empresas especificamente em relação ao processo que nós estamos discutindo aqui. Alguma empresa que ele tenha captado, o senhor tem conhecimento? Não. Acho que por hora são essas questões do juízo. Ou só para finalizar e deixar claro, o Ministério Público afirma que esses valores que foram repassados ao senhor decorreriam lá de propinas acertadas em contrato do Novo Sempes com a Petrobras, com os agentes da Petrobras. Então o senhor, me corrija se eu estiver errado, o senhor afirma que o senhor não participou de qualquer acerto de propina. Não é eu que estou dizendo isso, doutor Moro. Quem disse isso são as 13 testemunhas que o senhor chamou ao juízo. Certo. Essas 13 testemunhas, doutor Ricardo Pessoa, por exemplo, que era tido como chefe do cartel. É claro no depoimento que ele deu ao senhor aqui. Paulo Ferreira nunca participou de negócios ilícitos comigo. Doutor Ricardo Bacorzi, também colaborador. Né? Todos os operadores citados ou desconhecem ou disseram que não. Mas eu queria ouvir do senhor mesmo por conta da sua defesa. O senhor afirma então que o senhor não participou de nenhum acerto? Categoricamente, verdadeiramente, Paulo Ferreira nunca sentou na mesa com gestor de Petrobras ou com qualquer empreiteiro, né, que esteve envolvido no SEMPES para tratar de percentual de obra. Certo? Eu estou lhe dizendo isso porque é absolutamente verdadeiro. Perfeito, senhor Paulo. Eu vou passar ao Ministério Público. Só umas poucas questões. Em relação a Renato Duque, o senhor não respondeu a pergunta se o senhor manteve reuniões com ele fora da Petrobras. O senhor poderia me dizer? Com toda certeza, 0 reuniões. Nenhuma, mesmo fora? Nenhuma reunião, nem fora da Petrobras. Quantas vezes, qual era a sua frequência no escritório de Alexandre Romano? Era uma frequência de alguém que conhece, não posso dizer aqui, olha, tantas vezes, mas quando eu ia a São Paulo, né, nós conversávamos e mantínhamos as relações sociais e familiares. Como eu lhe disse, eu fui padrinho de casamento de Alexandre Romano. Ele e a sua esposa iam nos aniversários dos meus filhos. Né? Nós tínhamos uma relação familiar. Essa é a base, né, da minha relação com ele.
Em relação aos nomes citados, diversos nomes citados, todos os encontros que o senhor teve com essas pessoas no escritório foram casuais, então? Essas 2 reuniões foram casuais. São somente 2 pessoas que o senhor teve encontro? 2. Desses nomes Não, todos desses citados? nomes só 2, mais ninguém. Foi isso que aconteceu. É só, meritíssimo. Eu passo a palavra ao assistente de acusação. Tem perguntas? Sem perguntas. Na ordem aqui da denúncia, a defesa de Adir Assad tem perguntas? Sem perguntas. A defesa de Agenor Medeiros tem perguntas? Sem perguntas, excelência. Defesa de Alexandre Correia tem perguntas? Não, obrigado. A defesa de Edson Freire Coutinho? A defesa de Erasto Messias? Sem perguntas. A defesa de Genésio Chavinato? Defesa de José Aldelmário? Sem perguntas, excelência. Defesa de José Antônio Marcílio Schwartz? A defesa de Renato Souza Duque? Sem perguntas, excelência. Defesa de Ricardo Pernambuco? Sem perguntas. Defesa de Rodrigo Morales? Sem perguntas. Defesa de Roberto Capobianco? Sem perguntas, excelência. Defesa de Roberto Trombetta? Sem perguntas. A defesa do próprio acusado gostaria de formular Gostaria, perguntas? excelência. Fica com a palavra então, doutor. A testemunha, o réu alguma vez viu algum contrato de trabalho do senhor, do doutor Alexandre Romano com algum cliente? Nunca Alexandre Romano mostrou-me qualquer documento, qualquer papel, né, da sua relação com qualquer empresa que fosse. E o senhor não poderia afirmar, em hipótese alguma, nem sabe qual a porcentagem de eventuais contratos que ele lhe doou para a campanha, ou que ele fez com contribuição para a sua campanha? Ele não me prestava contas e eu nem busquei, né, porque não tinha relação, né, com esses contratos. Eu nunca me interessei e ele nunca mostrou, né? Portanto, não era razão nossa, né, a existência desses contratos. O senhor podia me dizer quais foram as 2 últimas vezes que o senhor esteve com Alexandre Romano? Claro. Né? Em razão dessa relação familiar, eu estive com Alexandre Romano no dia 8 de agosto de 2015, né? E no dia 10 de agosto de 2015, portanto, há poucos dias antes da sua prisão, que foi no dia 13 de agosto de 2015. O senhor pode esclarecer o que o senhor tratou com o senhor Alexandre Romano nesses 2 encontros? Claro, eu estava em Porto Alegre na sexta-feira, doutor Moro. Alexandre Romano me liga de Brasília, dizendo o seguinte: eu preciso falar contigo urgentemente. É um assunto urgente porque tinha havido a operação que prendeu, né, Pablo da Consiste, né, e ele teve relações, né, com essa empresa, né, que é objeto da ação penal de São Paulo, inclusive, lá com o Dr. Paulo. Né, e ele diz: eu preciso que você esteja aqui. Eu não posso estar aí, né, porque eu estou no Rio Grande do Sul. Né, eu chego só amanhã à noite. E ele me esperou no aeroporto, né, visivelmente impactado, né, de uma situação emocional, assim, instável, digamos assim, né, como era característico dele. Alexandre Romano tinha um comportamento, né, assim, de instabilidade, né, de uma pessoa frágil, né, e ele disse o seguinte: você tem que me ajudar. Deixa eu te ajudar no quê, Alexandre Romano? Né, você tem que ter algum contato com alguém, né, para retirar o meu processo de Curitiba e trazer para São Paulo. O Alexandre, mesmo que tivesse nas minhas relações algum tipo de coisa, isso é absolutamente ineficaz, não existe. O processo está lá na 13ª vara. Não, você tem que me ajudar. Você é a única pessoa que pode me ajudar. Eu não tenho como te ajudar nisso. Isso foi no dia 8 de agosto de 2015. No dia 10 de agosto de 2015, eu estava em São Paulo, né, quer dizer, eu vou dar uma passada lá na casa do Alexandre Romano. Como de fato fui. Na casa dele, ele não estava a sua sogra, né, ele estava numa missa, chegou ele depois, junto com a sua esposa, a Nathalie, né, e nós conversamos durante algum período. Ele me disse o seguinte: o meu advogado, né, agendou com o doutor Anselmo, né, um dos delegados da Polícia Federal de Curitiba, né, e eu irei lá apresentar a minha versão dos fatos. Né, e eu queria te comunicar, Ferreira, nos tratávamos assim, né, de que se houver algum problema, né, eu vou ter que explicar o contrato de R$176 mil que eu tenho com a Construbase. Né. Posteriormente, doutor Moro,
Eu vinha ficar sabendo que o contrato não era 176 mil. Muito depois, com as operações, que o contrato superava os 2 milhões de reais. Tá? E aí ele diz, na colaboração dele, que eu sou o responsável, né, pela indicação do contrato. Então, é absolutamente insustentável essa posição, porque como que alguém que teria interesse no contrato, né, iria deixar passar 2 milhões por 176 mil reais. Então esses foram, doutor Luiz, né, os 2 últimos encontros que eu tive com o Alexandre Romano. Depois vieram as operações, ele foi preso, enfim, veio o processo todo. O senhor, ao falar da personalidade do senhor Alexandre Romano, o senhor utilizou a palavra frágil, certo? O senhor poderia explicar o que é isso, por favor? Eu tenho... Não sei se tem, mas... A minha relação com o Alexandre Romano era uma relação de afetividade, uma relação de amigo, de compadre. Compadre, tanto é que eu sou padrinho de casamento dele. Eu e minha esposa, junto com outros 8 casais. Mas Alexandre teve esse comportamento, de uma pessoa que em determinados momentos demonstrava incerteza, demonstrava inseguranças. Quer dizer, eu continuo guardando a ele carinho, embora divirja profundamente, dos termos e do conteúdo das declarações que ele imputa a mim. Que eu teria, o indicado que eu teria, isso não fez parte, da minha relação com o Alexandre Romano. Mas repito, reitero, que a vida cuide desses assuntos, e não quero desejar mal a ele, mas tenho guardo profundas divergências e desgostos, dessa relação que eu mantive com ele. Eu vou insistir. O senhor agora, além de frágil, o senhor disse inconstante e inseguro. O senhor poderia ser um pouco... O senhor conhece bastante bem Alexandre Romano. Não é uma questão de opinião, é uma questão de conhecimento. Eu gostaria que o senhor esclarecesse um pouquinho mais sobre o que o senhor acha, o que o senhor conhece, não o que o senhor acha, da personalidade do senhor Alexandre Romano. Não, esse episódio que aconteceu no dia 8 de agosto, para mim revelou parte importante, do perfil. Quer dizer, uma pessoa que pede a outra, sabendo, das institucionalidades, daquilo como está sendo tratado o tema das investigações, para que outro intervenha, é de uma incompreensão absolutamente brutal em relação aos episódios. Satisfeito, Excelência. Sem mais perguntas. O senhor gostaria de declarar algo no final? Quero, doutor Moro. Eu queria aproveitar essa oportunidade aqui, para dizer ao senhor, ao Ministério Público, que durante todo o meu mandato e durante toda a minha participação na Executiva Nacional do PT, que vai de 2003 até 2010, eu não acumulei nenhum bem. Eu não tenho nenhum imóvel no meu nome. Não tenho ações em empresas. Não tenho conta no exterior. A Polícia Federal varreu a minha vida inteira, e o senhor é testemunha, que não encontrou nada. As minhas 2 contas institucionais que eu tenho, uma no Banco do Brasil e na Caixa, a na Caixa foi fechada agora, semana passada, por débito. Pela incapacidade total de eu pagar. Que agravou com as minhas 2 prisões preventivas, porque eu acabei de perder o emprego. Eu fui deputado, trabalhava na assessoria da Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara quando veio o dia 24 de junho. Eu perdi o emprego. A conta no Banco do Brasil é deficitária. Vão fechar daqui uns dias. Então eu não tenho proveito pessoal, doutor, nenhum em relação aos episódios. Eu não me apropriei, diferentemente de muitos que vêm aqui, na presença dos senhores, e que tem que devolver 5, 6, 10, 20, 30, 97 milhões de dólares. Certo? Eu não tenho recursos. Hoje eu tenho dificuldades, para atender às mínimas situações. Isso aqui não é bravata, isso aqui não é uma declaração ao vento, entendeu? Então eu queria fazer esse registro que nos meus 57 anos de idade é a primeira vez que eu enfrento a justiça brasileira. Posso ter cometido alguma deslize, mas nada incomparável, ao tamanho sofrimento que eu tenho tido, do afastamento, da prisão, dos amigos que se foram. Então é isso, eu queria expressar e agradecer a oportunidade, porque há 6 meses que eu estou preso. E há 6 meses que a minha vida entrou num buraco que eu não sei como é que vai resolver isso. Eu vim de Tremembé ontem, o senhor mandou
me buscar para cá. Estou indo a São Paulo amanhã, na outra ação penal que eu presto contas da justiça lá, né? E vou aguardar os acontecimentos. Era isso que eu queria registrar. Mas, senhor Paulo... E também, doutor Moro, se me permite, isso que eu falei aqui vale para os meus filhos, vale para o meu pai, que ainda é vivo, e vale para os outros familiares. Eu não transferi, não tenho nada em nome de ninguém. Não pratiquei nada de enriquecimento ilícito durante todo esse período. Senhor Paulo, só esse propósito, mas esses pagamentos que o senhor disse que ele teria feito no seu interesse eleitoral, parte para a campanha e parte depois para manter o seu... Não sei se eu entendi bem, mas manter sua influência eventualmente com alguns representados. Esses pagamentos também não foram em seu benefício pessoal? No seu interesse Político, pessoal? doutor Moro. Mas Político. Isso é menos... É certo, Não, então? se isso for gravoso, eu vou responder isso. Aham. Certo? Agora, privadamente, o bolso de Paulo Ferreira, a declaração de renda de Paulo Ferreira, né, e dos seus familiares, né, estão absolutamente distantes desse assunto. Né? No Brasil, o exercício da política, né, tomara que mude, né, ele foi sempre financiado. O senhor está vendo isso nas apurações, e financiado por grandes volumes de dinheiro, né, ou que foram para as campanhas, ou que foram para benefício pessoal das pessoas. Né? Isso aqui não precisa ser, é só olhar os depoimentos. É isso que eu estou lhe dizendo. Se houve, né, e eu estou reconhecendo aqui, né, que foram pagamentos ilícitos para fim de campanha eleitoral, quer dizer, eu estou à disposição da justiça. Sempre tive. Né? Só acho que a minha condição de preso e daquilo que eu fiz é absolutamente desproporcional. Né? O sofrimento que eu estou tendo é desproporcional a esse gasto. Né? Que as duas ações, inclusive, a de São Paulo, a ação penal de São Paulo do Curso Brasil do Dr. Paulo e essa aqui, elas coincidem em valores. Daí os meus advogados, inclusive, vão entrar aqui, né, com um pedido mais tarde, acho que eu posso adiantar, doutor Luiz, né, que tem muitas rubricas, doutor, que são coincidentes. A prova material de São Paulo, entendeu? Em muitas delas é coincidente com a prova material de Curitiba. Né? Muitas coisas que estão aqui estão lá também. Mas então o senhor não está arrependido, não acha que foi aqui um problema o senhor receber esses valores? Não, eu acho que foi problema. Eu acabei de lhe dizer. Tá. Entendeu? Agora, quem tem que dizer isso é a justiça. É o senhor e a justiça. Eu estou assumindo ilícitos na campanha eleitoral. É isso que eu estou assumindo. Diante do senhor, diante da procuradoria. Então tá certo, senhor Paulo. Então eu declaro encerrado o depoimento do senhor Paulo Adalberto Alves Ferreira.